Normalmente a gente tem essa análise de achar que sempre o trabalho do outro é fácil, né? E de goleiro não é diferente. As pessoas normalmente analisam muito o que acontece no campo em relação a treino, mas eles não sabem que o campo é o final, né? O começo é fora do campo, né? E a parte final do treino que é lá. A gente tem muita coisa que se faz fora do campo e que vai ressaltar lá dentro na hora que a gente passa para lá, que é o específico, né? Mas tem muita coisa que é feita antes de chegar no campo. Então, todos os dias os goleiros chegam aqui na sala, pegam um questionário de prontidão. Neste questionário tem questões relacionadas à questão de cansaço, sono, aspectos de dores, humor e estresse. E com a resposta dele, a gente consegue ajustar junto com a preparação de goleiros esse treinamento. Para um melhor acompanhamento desse treinamento diário, nossos goleiros também contam com GPS que nos mostram métricas específicas para a evolução do treinamento dele. Tem duas coisas a ser analisadas. A distância que tu tem para o próximo jogo. Então a representação, você tem que analisar muito sobre isso. Quando é o teu próximo jogo? E aí dentro disso, você sabe a carga que você pode fazer. Normalmente uma representação se apresenta com trabalho de força. Isso é uma coisa comum no futebol, quando você se representa, ainda mais quando você vem de uma folga, você começa com trabalho de força, já que você tem um tempo bom para o próximo jogo. Isso muda completamente, né? Em termos de carga de trabalho, não o que vai ser, a força você se representa com ela, mas eu tenho uma semana para jogar, eu tenho 2 dias, eu tenho 3 dias. Hoje é um dia legal, temos um tempo bom para poder jogar, né? Se representamos na terça-feira, vamos jogar no sábado. Então hoje eu pude fazer um trabalho de força, né? Uma força mesmo na academia, né? Uma força feita antes de ir para o campo e depois uma transferência no campo. Porque o jogador se sente bem no campo. Então nós começamos com um trabalho de força, já que eu tenho esse espaço, né, de terça até o sábado para eles poderem jogar. Eles jogaram no sábado passado, então eu vou ter esse período. Se eu tivesse um jogo no meio de semana, já mudaria a carga. Então hoje eles fizeram com 100% da força deles. Se eu tivesse um jogo no meio de semana, eles iam fazer 30%, 40%, mas a representação do atleta e do goleiro, com certeza, a gente faz, no meu caso, o trabalho de força. A gente faz no final da semana anterior, a gente faz a próxima semana. A gente já conversa com a comissão técnica, né, com o nosso técnico, nosso auxiliar, nosso preparador físico, nosso fisiologista, e a gente monta a próxima semana. Então, lá para quinta-feira, a gente já está organizando a próxima semana, né? E em relação à apresentação, o trabalho é de força, mas tem várias maneiras de se trabalhar a força. Tem força que você trabalha só no campo. Tem vezes que não é porque eu vou fazer força hoje que eu tenho que fazer na academia. Esse trabalho poderia ser feito no campo, com carga, sem carga, só o peso corporal, tem várias maneiras. Então, quando você programa força, mas que tipo de força você vai trabalhar? Né? Então, você procura mudar um pouquinho também para não ficar a mesma coisa, porque não é um treino, não é 2, é o ano inteiro treinando. Né? Se tem um jogo na semana, mas você treinou 7 dias. E aí, como é que faz? Né? Então o jogador de linha tem a sua exigência, o goleiro tem outra. Algum tempo atrás, vou te falar aí há 15, 20 anos, o goleiro fazia 3 km no jogo. Hoje, e aqui no Paysandu, eu trabalhei com goleiros que faziam 6. O Gabriel Leite chegou no jogo a fazer mais de 6. Hoje, o Diogo, ele faz uma média de 5. O Matheus também chega a 4,5 a 5 km numa partida. Hoje eles são exigidos numa construção, hoje eles são exigidos numa transição defensiva, a toda hora estão fora da área, estão buscando cobrir o meu zagueiro. Antes a gente não fazia isso com goleiro, a gente fazia com volante, fazia com lateral, né? Hoje eles são exigidos para isso. E hoje eles precisam ter alta intensidade também. Eles chegam a 25 km por hora, eles chegam a 28, coisas que lá atrás a gente não imaginava que um goleiro fosse fazer isso.
né? Então a exigência física dele e mental é muito grande, porque ele é aquela história. Quanto mais perto do seu gol você está, mais o teu erro vai valer muito mais do que em outra posição. E o goleiro, a parte mental vai influenciar na parte física, assim como a parte física vai influenciar na parte mental. Então o goleiro é muito exigido fisicamente, tecnicamente, mentalmente, em todos esses requisitos. Como a gente sempre fala, a gente trabalha muito para muitas vezes no jogo não ter quase nenhuma ação, mas a nossa semana inicia muito forte, né, com esse trabalho de força, né, com essa transferência para o campo, com essa potência. Então, um trabalho necessário para a gente utiliza muito da força, muito da nossa potência, né, mas um início assim começa bem pegado para que o Austrália possa continuar ter o controle de carga para que a gente possa chegar zerado de dor nos jogos. Como a gente programou um trabalho de força hoje, nós conseguimos fazer esse trabalho de força hoje e depois você transfere para o campo em termos de velocidade. Então o goleiro é importante que o goleiro esteja trabalhando a parte técnica dele. A parte técnica dele é um punho, é uma entrada, é uma queda rasteira, uma queda à meia altura, coisa que você não pode fazer na academia. Então hoje o principal objetivo era força, ele fez na academia. Transferência, a gente fez no campo. Aí você sai da academia, como nós temos o privilégio de ter uma academia e alguns passos depois estar dentro do campo, isso é o ideal para todos. Então, hoje a gente fez trabalho de força na academia. Se eu quisesse encerrar na academia, eu teria encerrado. Mas como a gente tem essa estrutura de sair da academia e entrar num campo, a gente aproveita e faz essa transferência. Então, trabalho de força na academia, transferência no campo. Mas antigamente eu era muito mais trabalho de campo, trabalho de força, trabalho de analítico, gostava muito do campo. Hoje, com o passar do tempo, eu vi que é necessário a gente fazer, né, esse fortalecimento muscular na academia, né, e é um complemento do campo. Eu acho que tem muitas coisas que a gente faz no campo que a gente não faz aqui na academia. Tem coisas que a gente faz aqui na academia que a gente não consegue fazer no campo, né? Um dos exemplos é você isolar um trabalho específico de força aqui na academia. No campo não, no campo você não consegue isolar, no campo é o extremo, é a sua força máxima, né? Aqui não, aqui você pode trabalhar um pouco mais direcionado. Leve e solta por aqui, tradicional camisa bicolor, uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzu. Toque nato brasileiro, tem escanteio, peixe para cobrança, vem Otero, a arbitragem autoriza, Otero, pé direito, bola fechadinha, vai lá em cima, Matheus Nogueira dele. Olha só, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, isso aqui eu estou vendo todos os lances do último jogo do Matheus Nogueira. Esse material chega para mim, chega horas depois do jogo, a análise de desempenho já me manda. Quando está muito difícil, no máximo um dia depois, 24 horas depois, esse material está na minha mão. A análise de desempenho separa todas as ações dele, entendeu? E me manda, e eu, mais o Ronaldo, vamos analisar. Então quando chega para mim, chega no meu telefone, eu passo para o computador, e aqui eu analiso que eu posso fazer alguma correção, se é necessário fazer alguma correção. Não é porque eu estou com esse material que eu tenho que chamar o goleiro e dar um monte de informações que aconteceu, porque muitas vezes a melhor forma de se ajudar ele é não falando, né? Porque ninguém sabe de um erro melhor de um goleiro do que o próprio goleiro. Então, muitas vezes, é necessário. Uma coisa que eu, como treinador de goleiro, e os companheiros de profissão têm que fazer muito bem, é ficar de olho se acontecer o erro e ele acha que não errou. Aí sim é uma hora de chamar, sentar aqui, eu ligar o telão e mostrar para ele o que está acontecendo
e muitas vezes o que não aconteceu, mas poderia acontecer. Né? Tem alguns detalhes aqui que saiu tudo certo, a imagem, ele pegou a bola, tocou, defendeu, e eu vou analisar aqui e falar assim, olha, cuidado, porque poderia ter acontecido isso e isso nesse movimento. Então esse é um trabalho assim que ao longo do tempo, a análise de desempenho veio colaborar bastante para o treinador de goleiro. Né? Nós treinadores de goleiro somos uns antes e depois da análise de desempenho. O trabalho nosso, junto com o preparador do goleiro, é um trabalho em conjunto, né? Tanto no pré-jogo, quanto durante o jogo e como no pós-jogo. No pré-jogo, a gente sempre tem vídeos semanais aqui e setoriais, não só com todas as posições, como atacantes, meias, laterais, como com os goleiros também, junto com a Austrália, que é o preparador do goleiro do clube, e o Ronaldo. Então realmente é um trabalho conjunto, que facilita quando tem essa interação, né? O Austrália e o Ronaldo praticamente sempre estão aqui com a gente fazendo esse trabalho, são bastante interessados nisso, na troca de informação com os goleiros, então facilita nosso trabalho. Durante o jogo, no ao vivo, a gente usa 2 filmadoras, né? 2 filmagens. Uma para a nossa equipe coletiva, em câmera aberta, em filmagem aberta, e uma só para o goleiro, específico só para o goleiro. Hoje a gente usa uma filmagem só para o goleiro, onde nessa filmagem a gente consegue ver todas as coberturas defensivas do goleiro, jogo com os pés, só focando no goleiro, para depois a gente fazer essa análise qualitativa, tanto em forma de vídeo, como em forma quantitativa, dos números do goleiro. Quantas defesas difíceis, quantos passos para frente, para trás, para o lado. Então isso facilita muito, né? Porque o preparador do goleiro ele tem todo embasamento quantitativo e qualitativo para poder abordar o goleiro por vídeo e nos treinos e fazer esses goleiros evoluírem aí durante todo o trabalho. Então é um trabalho conjunto com a preparação do goleiro. E ao longo do tempo, já aprendendo com a análise de desempenho, nós aproveitamos já que tem isso e passamos a fazer isso aqui. Ó. Aí você tem que evoluir junto. Né? Passamos a fazer isso aqui. Ó. Isso aqui já é uma coisa minha. Isso aqui é o treino de ontem. Hoje nós estamos quarta-feira, na terça-feira foi feito isso aqui. Então muitas vezes alguém questiona você, poxa, mas esse goleiro não treinou isso? Opa, a imagem está aqui, ele treinou sim. Né? E esse vídeo é visto por mim e o Ronaldo todos os dias. Né? Então, o do treino, a gente viu de ontem, o Ronaldo está com ele também. Muitas vezes tem coisas aqui que eu não vi e o Ronaldo viu. Né? 2 é bem melhor. Então, muitas vezes eu chego e falo, velhinho, serve para mim analisar a próxima semana, serve para mim analisar a carga que foi dada no treino. Porque muitas vezes na hora do treino eu achei que o treino foi leve. E muitas vezes eu abro a tela aqui e falo, rapaz, eu acho que hoje eu tenho que aliviar um pouco porque o treino ontem foi puxado. Olha aqui, os caras que... Entendeu? Porque então serve muito para isso. Uma das principais coisas que serve esse vídeo dos treinos é controle de carga e trabalho de técnica. Então é uma coisa assim que é o que eu falo, é o treino sem estar no campo, que é importante também tanto quanto do campo. O Austrália trabalhou com a gente aqui em 2019. Inclusive, ele foi uma das pessoas a estimular os goleiros para iniciar o Pilates, né? Os goleiros, toda semana eles fazem esse trabalho preventivo no Pilates. Ele é um pouco mais diferente dos atletas de linha, porque a gente trabalha muito o membro superior, a gente trabalha a parte da coluna, trabalha a parte de flexibilidade para melhorar o alinhamento postural, melhorar ali a estabilidade. Então, a Austrália, junto com o Ronaldo, é peça fundamental aí nesse trabalho aí de prevenção de lesão. Os goleiros aqui, quando eles se apresentam, eles passam por uma avaliação bem completa, né? Bem específica ali, de acordo com o gesto esportivo deles. Então, é feita uma entrevista, é feita uma avaliação funcional, é feita uma avaliação de força, justamente para saber como é que eles vêm de outros clubes, né? E através dessa avaliação, bem completa, bem específica ali, a gente traça um perfil de risco, né? Para saber se os goleiros têm um alto perfil de risco ou um baixo perfil de risco de uma lesão. Então a gente monta um programa de prevenção para cada um deles
de acordo com o que foi feito ali na avaliação, com os resultados das avaliações funcionais e da avaliação de força. E esse programa preventivo eles fazem diariamente. Antes do trabalho com a Austrália, com o Ronaldo, eles pegam a ficha deles, tem alguns exercícios e eles fazem ali durante a sua rotina de treinamentos. O Gabriel Bernal e o Vitinho tiveram uma lesão no joelho. Eles passaram por um processo cirúrgico, né? O Vitinho hoje já está numa fase final ali da fisioterapia. Já deve iniciar os trabalhos com a preparação de goleiro, com a Austrália e com o Ronaldo. E vem evoluindo bem, graças a Deus, sem intercorrência. O Gabriel Bernal fez a cirurgia recentemente, está numa fase 1 do tratamento ali da fisioterapia. E vamos aguardar aí como é que vai ser nas próximas semanas, né? Eu comecei na linha, né? Como todo jogador, quando era pequeno. Já era lateral, jogava de lateral. Aí ouvi ali que lateral não era muito minha praia, que tinha que correr muito. Mas eu tive outra inspiração também, que foi o meu irmão. Meu irmão é goleiro. Aí quando eu vi ele agarrando, eu vi aquela inspiração, um espelho para mim. Eu falei, não, vou me tornar goleiro, porque eu quero ser que nem o meu irmão. Então, eu comecei numa escolinha, lá na minha comunidade, professor Lázaro. E comecei tentando ir na linha ali, mas não fazia muita diferença. E teve um dia que, por acaso, eu fui pro gol e nunca tinha ido, mas acabei chamando atenção e optei por ficar onde eu chamava mais atenção, né? Aqui eu tô na minha 3ª temporada, mas é um clube que eu tenho muito carinho, é muito especial para mim. Eu tô construindo minha família aqui agora, minha filha nasceu e tive minha maior sequência como profissional aqui também. Minhas maiores experiências como profissional estão sendo aqui, então para mim é um clube que já tem um espaço muito especial no meu coração. O que a gente chama de contra-ataque. Então a transição ofensiva, quando eu estou atacando. Então, meu goleiro pega a bola, normalmente faz um lançamento longo, faz um lançamento rápido. Ele defende com a mão, rapidamente ele saiu. Ele está fazendo uma transição ofensiva. Transição defensiva, lá atrás a gente falava de cobertura. Vamos treinar cobertura hoje. Porque lá atrás, quando a nossa defesa jogava adiantado, jogava ali no máximo na intermediária. E essa bola, quando era lançada, ela entrava na área. Quando ela entrava na área, você poderia sair com a mão. Hoje em dia, com as defesas jogando no meio de campo, essa bola não entra na área. Então você tem que sair com os pés. Então a transição defensiva é a cobertura da minha defesa. Entendeu? Então eu vou fazer essa transição. Em vez do meu zagueiro sair do meio de campo e correr até lá na minha intermediária, não, eu adianto um pouquinho e eu faço esse trabalho. Hoje em dia a gente fala de construção ofensiva, né? Então hoje em dia você pode ver que lá atrás a gente treinava muito tiro de meta longo. Hoje se treina menos, porque você sai menos com bola longa. Por quê? Porque muitas vezes é desvantagem, né? O zagueiro está de frente, então você sai ali. E aí o goleiro tem que ser uma opção. Se você tem 3 marcadores, 3 caras te marcando lá em cima, você está com 3 zagueiros, o goleiro pode ser o 4º, né? Agora o que a gente tem que saber é o seguinte, não é treinar goleiro com os pés, é treinar o time a jogar com o goleiro. Tem uma diferença grande isso daí. Eu vou marcar 1 minuto, o máximo não se encontrar. Não usa a mesma mão, ora a mão direita, ora a mão esquerda. Já fez isso daqui e eu quero ouvir você falando o número. Tá bom? Usa a esquerda na próxima. Você trabalha os 2 lados, não fica trabalhando só um. Tá? Trabalha 2 lados do cérebro, tá bom? E aí eu quero ouvir você falar. Vai! 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4. Deu! Não deixa cair, tá? Concentra, ligado. Boa, moleque. Boa. 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 Bom, o que acabamos de fazer aqui, um trabalho que eu já faço há 2 anos, graças a Deus, né? Tenho tido resultados maravilhosos no meu dia a dia com os goleiros. Percepção e cognição.
O goleiro trabalha muito com velocidade de reação. O goleiro trabalha muito com tomada de decisão. O goleiro trabalha muito com concentração. O goleiro trabalha muito com visão periférica. E como treinar isso? Você tem que treinar isso. Não adianta você pedir, você falar para ele concentrar, você falar para ele ter uma boa velocidade de reação. Isso são treinados de várias maneiras. Esse trabalho é um trabalho que a gente já faz, igual eu falei, há 2 anos. Vem buscando isso aí, vem buscando me aprimorar. A gente costuma falar que preocupamos muito em treinar o corpo do atleta. E a mente do atleta, que comanda ele? Quem é que treina? A gente precisa trabalhar isso. Então hoje aqui a gente trabalhou velocidade de reação, trabalhou visão periférica, trabalhou concentração, trabalhou sustentar essa concentração. O trabalho você viu que tinha várias pessoas na academia. Poxa, mas você vai trabalhar a concentração com a academia lotada? Sim, o jogo vai estar lotado e ele tem que estar concentrado. Concentrou, concentrou. Manter essa concentração. Você vai treinar isso? Tem que treinar. Dividir essa concentração, já que o goleiro comanda todo um campo, já que ele está ali atrás. Como fazer isso? Treinando. Visão periférica, como é que você vai pedir para o seu goleiro? Treine ela também. Então, assim, é um trabalho de perceptivo cognitivo, que eu acho que lá fora já se fazem há muito tempo, o Brasil ainda é um pouco tímido nisso, mas que teremos que fazer. O atleta de alto rendimento não trabalha só o corpo, e principalmente tem que ser trabalhado a mente. A parte tática do futebol tornou o goleiro uma peça-chave em alguns momentos do jogo, não só para defender a meta. E é fundamental que eles tenham o acompanhamento daquilo que a gente pede para a nossa linha de zaga, para os volantes laterais e zagueiros, basicamente, que participam, por exemplo, da saída de bola, como hoje a gente trabalhou. Então eles têm que entender quais são os posicionamentos que estão sendo pedidos, quais são as situações em que eles têm que se posicionar e participar, quais são as decisões que eles precisam tomar e analisar tudo isso. Baseado naquilo que é pedido, a gente precisa analisar depois que a gente constrói isso dentro do jogo. Como foi feito, o que poderia ser feito de diferente, o que poderia ser feito de melhor no caso, né? E realmente, hoje a gente tem um envolvimento dos goleiros sensacional. Vejo os 2 goleiros que vêm jogando mais num desenvolvimento muito positivo com relação ao nosso modelo de jogo, principalmente se nós formos comparar desde o dia que nós aqui chegamos. Bom, a nutrição ela tem um papel fundamental no rendimento, na performance e no desenvolvimento do goleiro dentro de jogo. Então a gente faz uma avaliação mensalmente para ver quanto ele se encontra de peso, percentual de gordura, volume muscular. E a partir desses dados estudados, a gente faz um planejamento específico para melhorar a sua performance dentro de campo, uma suplementação individualizada. Então a gente tem esse controle bem grande na questão da hidratação, essa parte da nutrição de frente com o jogador para a gente conseguir ter esse feedback e performar ele da melhor forma possível. Eu não vejo como complicado, mas se torna diferente porque se trabalha diferente, né? De uma maneira diferente. Eu costumo dizer, você faz muito trabalho de força, uma preparação incrível para um jogo e às vezes você usa uma vez só a força ou usa uma vez só um sprint, uma velocidade. E é diferente dos atletas de linha, né? Porque os atletas de linha usam praticamente constante o tempo todo durante uma partida. Então é diferente. Claro, a gente trabalha muito e tem que se trabalhar muito, por mais que você não utiliza constante o tempo todo durante uma partida, mas quando for necessário utilizar, você tem que estar bem preparado, você tem que estar aí com um nível de força altíssimo, nível de concentração, o nível de reação, de sprint, tem que estar assim, no nível altíssimo, tem que estar bem preparado todo o tempo. O torcedor já tem que entender que o goleiro não é só mais defender as bolas com as mãos, né? Está ali debaixo da trave, ele se torna um líbero, né? Ele se torna um iniciador de jogadas, né? Então mudou muito, né? Cresceu muito, evoluiu muito a posição do goleiro e o torcedor já tem que entender isso, né? Porque às vezes tem jogos assim que você está fazendo, goleiro, volta pro gol, volta pro gol. Não é, nós não estamos ali porque nós queremos, porque nós achamos bonito, não, porque é tático, né? Treinamos para isso e isso é a evolução do futebol.
E nós goleiros temos que nos adaptar a isso e também torcedores, analistas, narradores, comentaristas também tem que ver por esse lado. Nós dizemos, o goleiro, o atacante, ele pode ir lá ter 3 chances, errar as 3, talvez na 4ª ele vai e faz e ele está salvo. O goleiro não, o goleiro pode pegar 3 milagres e se ele errar em uma, ele vai ser cobrado, ele vai ser massacrado. Então tem que ter a cabeça muito boa, mentalidade muito forte e se dedicar bastante, porque não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, é muito gostoso, é muito satisfatório. Saindo do cognitivo, que foi o trabalho que a gente fez na academia, nós viemos para o campo. Hoje são 2 dias antes do jogo. Eu sempre procuro fazer proteção de meta. O que é proteção de meta? É que ele esteja na meta simulando o jogo. Onde simule um atacante mano a mano com ele, onde simule um atacante chutando de fora da área, chutando dentro da área, onde simule um cruzamento rasteiro. Hoje é uma coisa mais básica, uma coisa mais simples em termos de volume e também em termos de intensidade. Pintou a oportunidade. Tá batendo qualquer falta rápida. Desde a barra deles até... geralmente a gente tem um dia com eles aqui, onde a gente passa todas as bolas paradas do adversário para o estudo deles e dos goleiros. A gente passa por meio de vídeo aqui com eles as informações e também por meio de relatório que a gente envia, onde eles podem ver a qualquer momento em casa, enviar para os goleiros para também estudar. Onde a gente também estuda aqui, nesse relatório de bolas paradas, a gente estuda os pênaltis do adversário, bola parada ofensiva, bola parada defensiva e também o posicionamento dos atacantes adversário, quando o nosso goleiro está com a bola, se eles pressionam ou não pressionam. Então realmente é um trabalho conjunto. O objetivo macro, então, da nossa função é identificar os padrões que o adversário apresenta e a partir disso a gente transmite essas informações para a comissão técnica. Em relação aos goleiros, junto com o preparador de goleiros nosso, que é o Austrália, transmite essas informações a ele e ele no nosso dia a dia de treinos ele consegue espelhar esses padrões do adversário para que os nossos atletas eles estejam aptos àquilo que o adversário pode apresentar e no dia da partida a gente está preparado aí para tudo que a partida pode nos oferecer. Eu trabalho dando assistência direta para o Austrália no dia a dia, né? O meu trabalho ele começa bem cedo no clube, né? Normalmente eu chego 2h30 antes de começar os treinamentos, porque o Austrália já me passou a programação do treino. Então eu tenho que organizar todo o material que a gente vai usar no treinamento, né? Para quando a gente chegar no campo já esteja tudo montado, né? Desde a bola, algum móvel que a gente vai usar, o material que vai ser usado no trabalho do período. Então meu trabalho é auxiliando diretamente a Austrália nesse sentido, né? De organizar o trabalho que ele faz, a programação, para quando os goleiros cheguem no campo, a gente não tenha que perder tempo por um ou outro motivo, né? O trabalho já vai estar todo montado e os goleiros só vão ter o trabalho de fazer a ativação e começar o trabalho. Hoje mudou muito a minha maneira de buscar o conhecimento, né? Antes eu era um cara que eu me preocupava muito mais em executar, né, todo o trabalho. A gente não tinha uma participação tão grande dentro da partida como os goleiros têm hoje, né? A gente trabalhava muitas outras coisas que tinha muito mais direcionada ao jogo só, né? Hoje não, envolve muita coisa, né? A técnica, a tática do time, tudo o goleiro está inserido. Então, hoje eu tive que me aperfeiçoar muito mais, me preocupar em buscar muito mais conhecimento, saber o que está acontecendo exatamente nos treinamentos em termo global no mundo, né? Para que a gente adapte tudo isso para o nosso dia a dia de trabalho. Tem sido uma experiência única, né?
Passar esse período ao lado deles tem sido sensacional, que eu estou cada vez mais aprendendo, acima de tudo com humildade, os pés no chão, né, por saber que eu ainda estou começando. E tenho só a agradecer a todos os meus colegas de equipe, aos treinadores e, acima de tudo, agradecer a Deus por tudo que Ele vem proporcionando na minha vida. Sempre estou buscando aprender mais e mais com eles, são goleiros renomados, né? Aí o Iago, o Gabriel Bernard, Matheus, Vitor também, dispensam comentários, são pessoas de coração enorme que estão sempre ao meu lado aí, incentivando e aprendendo cada vez mais com eles. Mas a gente sabe o quanto é gratificante ali você poder, naquele momento de um jogo difícil, de um jogo que tá com aquele fervor, te defender um pênalti, fazer uma defesa que ajuda a nossa equipe a crescer no jogo e muitas das vezes sair com a vitória. E, cara, é um trabalho que tem sido feito de uma maneira excepcional. A estrutura que o clube nos oferece é, sem dúvida, uma das melhores que eu passei até o momento. E a gente sabe, né, da seriedade que vem sendo trabalhada. E eu posso ver no dia a dia, nesse pouco tempo, né, que eu cheguei aqui no clube, além de ter sido muito bem recepcionado, os bons trabalhos que nós temos feito. Sabemos da responsabilidade que é defender a meta do Paysandu e a gente chega para ajudar, para evoluir e poder fazer o nosso melhor aqui dentro. Bom, sexta-feira, no caso hoje, véspera do jogo, né? Então hoje um trabalho leve, passamos na análise de desempenho, vimos a bola parada, o que eles podem fazer no jogo. Então hoje é um trabalho de cruzamento, sempre na véspera de jogo eu uso um trabalho de cruzamento, por quê? É por causa da bola parada do adversário e o principal, é um trabalho muito leve em termos físicos. E como nós estamos a 24 horas do jogo, você tem que diminuir essa carga física. Então hoje, na sexta-feira, poderia ser no sábado se o jogo fosse no domingo, mas o importante é que na véspera do jogo, o trabalho sempre é feito cruzamentos. Por causa da bola parada do adversário, bola parada que o professor vai fazer, e no meu caso, a exigência física é bem menor, uma coisa leve, porque nós estamos próximo do jogo.